O tema da mensagem de hoje é um novo recomeço. Repita comigo: eu recomeçarei aquilo que um dia parei. E o meu Deus me fortalecerá nesta obra. Amém? Gênesis capítulo 8, versículo 4 diz assim: no 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês. No primeiro dia do mês, apareceram os cumes do monte. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé janela que havia feito na arca. Eterno Deus e Pai, que a Tua palavra hoje venha falar com cada um, Senhor, e todos os princípios de recomeço, que não venha ser com um aspecto de cansaço ou de resistência, mas venha ser, Senhor, uma nova fase, e esta fase seja de conquista, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 8 de Gênesis nos mostra um recomeço, pois Deus havia destruído a terra com um dilúvio. Havia muito pecado, havia muita transgressão, e uma das coisas que Deus abomina, além do pecado, é a desobediência. Os homens estavam desobedientes a Deus, desobedientes à Tua palavra, desobedientes aos seus princípios. Percebe-se que Deus poderia ter acabado o mundo lá quando Adão e Eva pecou, quando o pecado ainda não existia, e foi a primeira fase. Ele poderia ter destruído lá, mas não. Deus permitiu, porque sabia que Jesus viria, e verdadeiramente esse Jesus iria nos libertar de todo o pecado. Mas quando se trata de desobediência, isso é abominável aos olhos do Senhor. Amém, amado? E após mais de um ano que eles estavam dentro daquela arca, Noé e sua família tinham a terrível tarefa de recomeçar a história humana. Imagine, apenas 8 pessoas dentro da arca, 4 casais, tinham que começar uma nova história, e eles tinham que ser o princípio de todas as coisas. Amém? Eles precisavam, amado, fazer com que algumas situações, alguns episódios que eles mesmos pudessem projetar no seu dia a dia, viessem marcar a história da humanidade. E existem algumas lições que nós poderemos tirar desse episódio, aplicando no nosso cotidiano. A primeira é: entre a decisão de recomeçar e o recomeço real, leva-se algum tempo. O momento que você toma a decisão de recomeçar, e realmente quando é o princípio, o primeiro dia do recomeço, leva-se um tempo. Quando uma pessoa quer recomeçar um novo casamento, uma nova empresa, colocar de volta as ideias, os projetos que estavam engavetados, esse primeiro dia parece que ele é tão difícil de iniciar. É como uma pessoa que está há muitos anos fora do mercado, e ele começa então a trabalhar de novo numa área que há muito tempo está como que esquecido. Ele tem a prática, ele tem o conhecimento, mas tem o medo de não conseguir recomeçar. Todos os dias da nossa vida é um recomeço, meu amado. Mesmo quando tudo está bem, mesmo quando tudo está dando certo. Com os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso trabalho. Todo dia é mais um dia de batalha. É mais um dia que o Senhor quer que você saiba que Ele está contigo, mesmo que você não entenda o porquê tudo desmoronou em uma área da tua vida. Algumas coisas que nós perdemos, ficamos desiludidos, e às vezes queremos questionar, dizendo: Deus, por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Imagine que Noé pregou 120 anos, falando de uma chuva que iria cair, falando de uma situação que iria acontecer, iria inundar. Eles não sabiam o que era isso naquela época, mas havia uma promessa, havia uma palavra. Entre a lembrança de Deus e a saída da arca, demorou alguns meses. Imagina que eles ficaram praticamente um ano inteiro dentro de uma arca fechada, a chuva muito forte do lado de fora, sem ter a presença do sol, cuidando de animais, trabalhando.
E às vezes nós não entendemos algumas áreas da nossa vida. Por que Deus nos coloca num lugar fechado, talvez uma situação de angústia, e ainda nós temos que trabalhar? Porque enquanto você está fechado com Deus, Deus está transformando o mundo lá fora, para quando esta arca se abrir, você terá uma nova chance. Às vezes nós não queremos entender quais são os planos de Deus e não aceitamos porque que Deus trabalha de uma maneira tão diferente da nossa. É por isso mesmo, amado. Neste período, a Bíblia diz que Noé solta uma pomba e solta um corvo, aguardando o momento certo de sair. A chuva tinha parado, as águas precisavam baixar, e ele estava dentro desta arca esperando, tendo a paciência de esperar as águas baixarem. Sabe quando alguém te diz assim: olha, já está tudo certo, já está tudo assinado, já está caminhando, você vai receber a tua bênção, aquilo que você quer? Nós ficamos imaginando, deve ser hoje, daqui a pouco o telefone vai tocar, no máximo amanhã, talvez a semana que vem. Ficamos ansiosos, não é? A chuva parou, eles não viam a hora de sair de dentro da arca. Era um processo que eles passaram, que sabia que ia demorar, mas aqueles dias demoravam demais, e eles estavam aguardando as águas baixarem, até o momento que Noé, então, ele pega 2 pássaros, ele pega uma pomba e pega um corvo, e aí então ele lança fora, para que esses animais viessem trazer alguma resposta. 2, não confunda pequenos acenos e vitória com a vitória em si. Gênesis 8,4 diz: a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Preste atenção, amado. Noé abriu só uma janela da arca, ele não abriu a porta. E janela é um lugar de contemplação. Ninguém passa por janela, não é verdade? Janela é o lugar que você abre para entrar no ar. Janela é o lugar que você abre para contemplar alguma coisa do lado de fora. Janela, por muitas vezes, é um refúgio, sabe? E porta não, porta é saída. O que Deus quer dizer com isso, pastor? Que nós devemos primeiro sondar o terreno em que nós vamos soltar os nossos animais, para que a gente não faça besteira. E soltar realmente confiando nas estratégias corretas. 3, cuidado com a quem você pede ajuda. Gênesis 8,7 diz: e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas secaram de sobre a terra. Quando ele solta o corvo, ele imaginou assim: o corvo vai voar, e da onde eles estavam, porque eles estavam no cume do monte, eles não sabiam se as águas tinham baixado totalmente. Ele vai trazer alguma folha, vai trazer alguma situação que vai mostrar que as águas baixaram. Porque o pássaro ele fica voando por um certo tempo, mas é preciso ele pousar. Agora imagina, amado, o corvo foi e não voltou. Por quê? Porque foi propaganda enganosa. Como é que você solta um corvo onde está cheio de carniça? Como assim carniça? Muitas pessoas haviam morrido, animais tinham morrido, e já estava em estado de apotrificação. É realmente o corpo, ele se sentiu em casa. Ele não volta por quê? Porque ele estava no lugar onde realmente era o lugar que ele desejava estar. Às vezes nós confiamos em uma pessoa, depositamos uma confiança imensa nessa pessoa, ou nesse projeto, ou nessa situação, e o que acontece? Nós somos pegos de surpresa, porque aquela pessoa, no fundo, você sabia que não era tempo de confiar, mas às vezes nós entendemos assim: não tem outra, pastor, eu preciso confiar nesse. A Bíblia diz que Deus sempre nos dá uma estratégia, uma saída, às vezes usando pessoas que você nem imaginaria que seria capaz, mas quando você lançar da maneira correta, vai te trazer uma boa resposta. É burrice, amado, soltar um corvo no meio de carniça. Ele dependeu da coisa errada, da pessoa errada, da estratégia errada. Ele tinha que soltar a pomba, porque o pombo, ele tem o costume de ir e voltar. Amém? Eu nunca ouvi dizer que existe corvo correio, urubu correio, mas pombo correio sim.
É aquele que pela tua fidelidade, ele sabe onde é a sua casa, ele vai aonde você o lança e o treina para isso, e ele retorna. Amém? Recentemente eu vi uma matéria que hoje já existe algumas corridas de pombos correios, né? E recentemente eu vi não sei se foi o Mike Tyson, alguém famoso nos Estados Unidos, comprou este pombo, um pombo que era campeão, várias situações, como pombo correio. Só que ele tinha que criar esse pombo preso. Por quê? Porque senão ele voltava para a Austrália, era um pombo australiano. E ele sabe aonde é o caminho de volta. Isso representa a pessoa do Espírito Santo em nós. Através do pecado, através do nosso erro, ele pode até se afastar, mas ele sabe onde é a casa que ele habita, e esta casa sou eu e você. Às vezes nós cometemos pecado em murmurar, em questionar, e às vezes até entristecemos o Espírito Santo, mas é este Espírito, é a Ele que nós oramos e clamamos, é Ele que nos traz a resposta, porque tu és casa de Deus. Não é quando ele solta o pombo, ele percebe que o pombo vai, e logo em seguida ele volta, trazendo no teu bico um ramo de árvore, de oliveira, dizendo: Noé, pode pousar, porque a terra está firme e seca. Sabe, irmão? Sabe aqueles dias que nós passamos por angústia e achamos que ninguém está nos ouvindo e que Deus não está nos escutando? A mesma Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com você com gemidos inexprimíveis. Você tem soltado este pombo todos os dias, e ele tem ido ao trono do Pai e tem voltado para te consolar. A tua arca talvez pode estar dias aguardando as águas baixarem, a poeira baixar, a tempestade cessar, mas fique em paz, o Senhor está te guardando num tempo para que você não veja tanta morte, tanta destruição, tanto pecado, tanta coisa que está à sua volta. Noé sabia, imaginava que todas aquelas pessoas morreriam. Mas imagine, amado, quanto tempo ele ficou preso dentro daquela arca, e aquela arca fez com que ele não visse as coisas ruins que estavam lá fora. Deus, quando nos traz para a igreja, Ele nos traz de volta para a arca de Noé, porque dentro da casa do Senhor nós somos tratados, nós somos cuidados. E às vezes quando nós ouvimos as coisas que acontecem aí no mundo, muitos de nós nem mesmo acreditam, não é verdade? Te diz: não é possível que isso está acontecendo, porque você é guardado todos os dias. Amém? Todos os dias. 4. Cuidado com os rituais religiosos, que nem sempre servem para alguma coisa. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa, mas o Senhor nos sonda. Então logo ele saiu da arca, e diz a palavra que ele levantou um altar e fez ali um belo ritual, mas Deus viu o coração do homem que continuava mau. Destruiu toda a humanidade devido ao pecado e à desobediência, mas ele percebeu que na atitude de Noé também existia uma maldade. No versículo seguinte, isso fica comprovado quando Noé planta uma vinha e se embriaga dela. De nada adianta um culto bom, um culto maravilhoso a Deus, se o coração esconde maldade. Amém, amado? Às vezes nós queremos que a igreja, que aonde você for cultuar a Deus, que seja aquele revestir de glória, sabe? Aquela unção todo dia. É gostoso, é maravilhoso. Mas não adianta tudo isso, o nosso coração está fechado, trancado, com maldade, com segundas intenções. Noé, ele faz um culto ao Senhor, ele planta uma vinha, oferece a Deus, e daquela mesma vinha ele faz o vinho, e deste vinho ele fica embriagado. Nós precisamos ver a cada dia que aquilo que você faz para Deus, faça como se fosse o último dia da tua vida. Paulo nos ensina que nós devemos cultuar a Deus como se fosse o último dia, porque amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Amém, meu irmão? Sabe quando o culto é maravilhoso? Quando você sabe que você falou com o Senhor de coração aberto e pode ter certeza que Ele te ouviu e te honrou. Honra, pastor, não é só quando nós recebemos algo em troca,
Não é quando nós somos abençoados naquilo que nós estamos pedindo, nem sempre. Nem sempre aquilo que nós pedimos é a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus, é a hora correta. Não adianta nós criarmos e fazermos rituais religiosos, sabe? Você ficar a semana inteira, eu vou fazer uma campanha no monte, vou todos os dias de madrugada, ainda que seja sozinho, eu vou orar lá no monte. Não adianta nada se o seu coração está preso a alguma coisa. Nós precisamos entender que não é o lugar que nos traz a presença de Deus, mas é o nosso coração aberto, o coração de adorador. Não é a tua roupa, não é a quantidade de vezes que você estudou ou leu a Bíblia, mas é quando você entra na presença dele, e a Bíblia diz como criança, sem maldade, com o coração livre para perdoar e para amar. 5. A bênção ela não está condicionada em que Deus vem em mim, mas na sua graça, bondade e misericórdia. Gênesis 8:21 diz assim: o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. A reação de Deus, amado, foi contrária daquilo que ele viu, e não influenciou em nada na decisão na hora de abençoar Noé. Deus poderia dizer assim: poxa, destruir a terra por causa da desobediência, por causa do pecado. Noé vem, passa por todo esse processo, e a primeira coisa que ele faz depois de criar um ritual a mim me adorar é encher a cara e fazer baixaria. Será que Deus não sabia da fraqueza de Noé? Deus ele não vai nos abençoar e nem nos amaldiçoar pelos nossos atos, quando ele vê que você tem um coração sensível. Amém? É por isso que nós não devemos julgar as pessoas pelas aparências. É por isso que eu não devo julgar a pessoa da maneira que ela vive, porque ela tem tatuagem. Porque ela se converteu, mas ela ainda usa o cabelo de moicano. Ela se converteu, mas ela está da maneira assim ou da maneira assada. Amado, ninguém sabe o coração de cada um, e é o teu coração que vai te aproximar ou te afastar da presença do Senhor. Não está escrito que ao vir para a igreja nós temos 100% de chance de ser salvos, mas está escrito que o Senhor visitará e alcançará aqueles que te adoram em espírito e verdade. Amém? Que o Senhor salvará aqueles que realmente têm um coração contrito, que sabe perdoar. Se nós não tivermos uma vida como a vida de Jesus, nós estamos caminhando para a inundação. Viu Deus que o coração do homem continuava mal, mas mesmo assim ele aspirou a oferta deste homem que era Noé. Ele aspirou essa oferta como um cheiro suave, e isso foi um ato de graça. Graça quer dizer favor imerecido, um favor que nós não merecemos, mas ele nos deu. Amém? Glória a Deus. No recomeço, meu amado, não espere melhorar para recomeçar. Venha como está. Faça exatamente como Deus quer que você faça. Pastor, mas eu estou esperando a coisa melhorar, eu tenho um sinal de Deus, porque daí eu tendo esse sinal, eu tendo esta visão, eu recomeço. Errado. Você tem que recomeçar da maneira que você está, porque o recomeço é difícil, sim. O recomeço depende, sabe, de você colocar o teu esforço. Imagine Noé dizendo, olhando de um lado para o outro, não via mais ninguém, ainda havia alguns restos de cadáveres esparramados. Quanto serviço, sabe, quanto trabalho ele tinha para fazer, mas ele disse: Deus me escolheu e eu vou continuar. Quando Deus nos chama para recomeçar, meu irmão, não é hora de olhar para trás e nem perguntar por quê. Ele conhece o teu caráter e ele aceitou a tua oferta. Você é uma aposta de Deus para essa geração, independente de como você está agora. Amém? Ele conta contigo.
Ele conta contigo. Glória a Deus. Eu já ouvi alguém dizer assim: ah, pastor, essa área aqui da minha vida, se um dia eu perder minha mulher, meu marido, perder minha empresa, perder meu filho, perder isso ou perder aquilo, eu não sei se eu tenho mais coragem, ânimo para recomeçar. Não fala besteira, porque se tiver que recomeçar, Deus te fortalecerá. Amém. Glória a Deus. Segundo alguns agricultores, alguns floristas, diz que depois da poda, o fruto é melhor. A flor vem mais forte, mais bonita. Às vezes você olha, uma vez eu vi a minha mãe, eu era criança, na minha casa tinha vários pés de rosa, e tinha um pé de rosas brancas, muito bonito. Eu cheguei para minha mãe, eu era criança, e falei: ué, as rosas estão tão bonitas, a senhora está cortando tudo. Ela disse: este é o tempo de podar e de cortar. Você vai ver que logo, logo vai vir outras mais bonitas e fortes. E como de fato, pouco tempo passou, estava brotando tudo novo, e aquelas flores, ano a ano, cresciam e se fortaleciam mais. E às vezes o segredo das outras pessoas é: o que você usa como adubo? Quantas vezes você joga água para elas ficarem assim? O segredo é podar. Quando nós imaginamos que está tudo bem, o Senhor permite que venha a poda, sabe? E a gente tem a sensação de ter perdido aquilo que estava tão belo, tão bonito. Fique em paz, porque Deus está te dando um tempo de refrigério para recomeçar e gerar frutos melhores e maiores. Amém, meu Pai? Então o recomeço, realmente, ele precisa ser a estaca zero. Uma vez eu vi um pé de parreira, de uva. Foi até na casa da irmã Isabel. Ela tem, mãe da Thalita, ela tem um pé, não sei se ainda tem, no quintal. Eu vi uns fios assim de varal e uns galhos secos. Eu disse assim: escuta, que galho seco é esse? Eu nunca tinha visto, né? Fiquei olhando e falei: é de parreira. Pensei comigo, não falei, porque seria indelicadeza você mandar as pessoas cortar as coisas na casa deles, né? Aí pensei comigo: credo, muito galho seco, por que não passa a faca ali e joga fora? Já morreu. Eu disse: não está morto? Ela disse: não, era mais ou menos uma distância como essa. Aqui estava o vaso e tinha os galhos que iam até do outro lado. Ela disse assim: olha na ponta lá para você ver. Aí eu fui até a ponta, tinha uma folhinha verde. Pensei eu: meu Deus, aquilo que a gente enxerga nem sempre é o que é. Se fosse um ignorante como eu, pegava aqueles galhos supostamente secos, quebrava tudo, jogava fora e achava que estava livre, matando algo que está vivo. Tem coisas dentro de você que aparentemente está seco, são galhos secos. Mas Deus, amado, tem uma esperança viva, que é a presença do Espírito Santo em ti. Um pouco tempo depois, meses depois, eu fui lá e estava tudo verdinho, carregado. O fruto estava lá. Então, na nossa vida tem um tempo do inverno, que realmente requer você se proteger um pouco mais. O tempo de inverno que requer você colocar blusa, às vezes você fica com febre, por muitas vezes tossindo, fica mal, mas isso passa e depois chega o verão, onde o sol brilha de novo, e é um novo recomeço. Aplauda o Senhor.